desse memorial aí, transformado pelo poder do Evangelho. O pastor Rubem Paz foi muito feliz nas colocações aqui, e eu quero destacar exatamente a letra S. Se desejamos viver para o Senhor e agradar, precisamos conhecer Sua palavra. Eu sempre falo, não existe cristianismo sem conhecimento da Bíblia. Isso é utopia. Dizer que conhece Jesus e não conhece a Bíblia é mentira, isso não existe. E na letra P ele colocou aí: portanto, o fio condutor que percorre todos os estudos é o modo como Jesus quer conduzir a vida dos seus discípulos a partir de uma compreensão adequada de quem Ele é, do que é a igreja e do que Ele espera de nós. Quer dizer, se você não conhecer a Bíblia, como é que você vai conhecer essas coisas? Quem é Jesus, verdadeiramente quem Ele é, o que Ele espera da igreja e o que Ele espera de cada um de nós. O texto de Zaqueu é propício para nós meditarmos nisso. Então você vê que Zaqueu publicando, um homem íntegro, não era ladrão, como muitos pregam, não, porque Zaqueu falou aqui: Senhor, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu restituo para duplicar. Ele tinha falava a Jesus. Se eu não tivesse certeza que estava falando, Jesus falou para ele assim: ó, você roubou fulano. Mas Jesus falou que roubou não. Está aqui na palavra de Deus, aqui, ó. Está aqui, ó, no versículo 8. Levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem que defraudar alguém, eu estou para duplicar. Se ele tivesse feito isso, Jesus falasse assim: ó, você roubou. Muitos pregadores pregam dizer que Zaqueu era ladrão. Ele não era ladrão, era honesto. Só que era publicano. Os judeus não gostavam de publicano, porque cobravam imposto. Ninguém gosta de ir lá na coletoria federal pagar pincelinho lá, né? É complicado, mas tem que pagar. Tem que pagar. Então Zaqueu, ele era um homem íntimo e ele desejava ver Jesus. E ele teve esse encontro com Jesus. Primeira coisa que nós vemos no chamado do Evangelho é que a graça de Deus é pessoal, é cada pessoa, a salvação individual. Então Zaqueu teve um encontro com o Senhor e o Senhor automaticamente se revelou a ele. Uma outra coisa, irmãos, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós vamos aprender nessa revista, e é muito útil que essa revista venha nos moldar exatamente como a gente deve se moldar. É que a graça do Senhor, ela quebranta o ser humano. Nós vivemos numa época que o Evangelho não quebranta mais as pessoas. As pessoas continuam da mesma maneira que elas eram, não muda. Então esse não é o Evangelho, não nasceu de novo, não houve transformação, não nasceu de novo. Zaqueu, ele foi transformado. Ele era rico, falou assim: eu vou dar metade dos meus pobres, e se eu roubei alguém, eu restituo quadruplicado. Olha a promessa que ele fez para Jesus. Quer dizer, houve um quebrantamento no seu encontro com o Senhor. Hoje o que nós não vemos nas pessoas que dizem cristãs é quebrantamento, irmãos. Muitas pessoas batem no peito que é servo de Deus, que é servo de Deus, mas não tem um coração quebrantado enquanto ele não tem. Então é difícil você entender se a pessoa é evangélica mesmo ou não, porque não nasceu de novo, não existe essa coisa. E outra coisa que nós vemos é que o chamado de Deus, a graça salvadora, ela resulta numa alegria.
Salvador, Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então eu tenho um compromisso com Ele. Ele me salvou, Ele é o meu Senhor. Além de ser o meu Senhor, Ele é o meu Deus. As pessoas hoje não têm Jesus como aquela pessoa mágica para beneficiar o que ela deseja e o que ela expressa simplesmente nisso. Então diz o autor aqui que começaremos com a lição de hoje sobre o que é Jesus. O Senhor foi alvo de mais diversas opiniões, e muitas delas contraditórias. Um dizia uma coisa e dizia outra. Uns achavam que era o Messias, outros porém que ele agia pelo poder do demônio. Muitos o seguiam porque queriam ouvir seus ensinos, outros desejavam apenas para receber curas e avisos que estavam ansiosos para apanhar alguma palavra, para terem do que acusar. Quer dizer, não mudou o auditório continua sendo o mesmo. As pessoas conseguem a Jesus fielmente, mas esse tipo de pessoas de auditório continua até hoje. Isso aí não vai mudar. Ainda hoje a pessoa de Jesus é objeto de discussões contraditórias. Muitos pela fé aproximam-se dele, interessados em obter público da sua enfermidade. Existem também aqueles que tentam basear sua ideologia política nas palavras de Jesus. Esse aqui é o grupo mais complicado, porque eles têm uma ideologia, têm uma filosofia, e pegam a Bíblia Sagrada e distorcem o texto para fundamentar a tese deles. Esses são os articuladores da fé, são pessoas descompromissadas com o reino de Deus, com a salvação de almas. Não tem compromisso com salvação de almas, não tem compromisso com quem quer ir para o céu. O compromisso deles é articular o pensamento deles e ser bem-sucedidos nas suas articulações. Essa é a verdade. Então existe também essas pessoas que tentam basear a sua ideologia política nas palavras de Jesus e acham argumento. Como as pessoas pegam o texto de qualidade e falam que pouco semeou, pouco colheu, que muito semeou, colheu bastante, aí usa aquele texto para falar do comunismo, da divisão das pessoas. Não é assim não. Outros vêm a ele carentes de salvação. Esses que se chegam a Jesus como Zaqueu, carente da salvação, encontra salvação, encontra alegria, encontra gozo e encontra a solução dos seus problemas. Mesmo que a pessoa, veja bem, ela tenha de tudo nesse mundo, mas o que mais falta para a pessoa é a alegria de viver. Quando a pessoa não tem a alegria de viver, alguma coisa está errada com o sentimento dela. Então, o que realmente podemos esperar de Jesus? O que você pode esperar de Jesus? O seu Jesus. O que ensina a Bíblia sobre suas atitudes? Esse é o nosso tema de hoje. Que ensina a Bíblia sobre as suas atitudes e o que podemos esperar do Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico aí, Cristo no Antigo Testamento, Ele era o Messias, a esperança de um Messias político judeu tinha, aquele libertador que ia chegar lá e acabar com os inimigos de Israel. Acabou o problema, não tem mais problema. As pessoas hoje esperam do Senhor Jesus Cristo resolver todos os seus problemas. Só que existem problemas, irmãos, que nós vivemos, que são consequências, veja bem, do sistema que nós vivemos, tanto político como religioso. E tem problemas que o Senhor Jesus não pode interferir, porque está nas nossas mãos, está nas mãos do sistema. Então, os judeus achavam que o Messias, aquele libertador que eles aguardavam, que resolveu o problema deles, quando chega Jesus agora, o Messias, se revelando, como Mateus fala, o Filho, veja bem, o servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ou aquele homem, o Filho do homem, né, como Lucas fala, o servo de Deus, aquele Deus exaltado, e por Mateus provando que era o Messias, o Filho de Deus, o judeu falou: espera, o que é vocês? E Mateus, que era dos judeus, falava exatamente sobre isso, e Jesus era o Messias que eles esperavam, mas eles não aceitavam isso. Então, no Testamento, a base da expressão messiânica judaica, fundamento judeu esperava um Messias que fosse profeta, que fosse grande rei, conquistador, dominador, guerreiro com os inimigos de Israel, libertador político, seria o ungido de Deus. Eles esperavam tudo isso, menos o Salvador, que
coisas se invertem, as coisas mudam. E quando nós invertemos as coisas, a coisa complica. Então os israelitas estavam certos de não ter essa esperança nesse ano. Porém, está aqui, ó, não podiam deixar de ver que é um outro aspecto revelado no Testamento acerca do filho de Deus. Eles olhavam para um lado, o Jesus conquistador, mas não viam para o outro lado o Jesus sofredor, aquele que viria para salvar a humanidade, não da maneira que eles queriam, mas da maneira que eles necessitavam. A irmã não tem revista, né? Tem? Então, veja bem, os salmos dos profetas não retratam apenas a glória e o triunfo do Messias. Um estudo cuidador dos salmos 2, 22, Isaías 42, 52 e 53 revela o filho de Deus sofredor por causa do pecado humano. Se tem uma coisa que o judeu não pensava, era o pecado deles da humanidade. Porque eles achavam que eles eliminavam o pecado fazendo sacrifício, mas eles não eliminavam o pecado, eles cobriam o pecado pelo sangue dos animais. Olha só, a mesma coisa é hoje. As pessoas não veem Jesus como o Salvador dos pecados que elas têm e que a humanidade tem, porque as pessoas se veem hoje como autossuficientes. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo isso, eu não tenho. Não, o pecado humano está no sangue, está no tutano, está nos ossos, está na veia, está na carne, está nos olhos, está no ouvido, está na audição, está na visão, está no paladar, está em tudo o pecado. Jesus veio para tirar isso do ser humano, para transformar o ser humano pecador numa nova criatura. Aí é que eu vou entender a questão do novo nascimento. Mas para as pessoas hoje, elas não veem esse Jesus que veio, veja bem, eliminar o pecado da raça humana. Elas veem um Jesus muitas vezes comercial, um Jesus muitas vezes que satisfaz os seus desejos, porque a pessoa pede uma bênção, ele dá mesmo, que ele não vai negar para a pessoa. Só que muitas vezes a bênção lá na frente vai ser a maneira de Jesus condenar ela, porque ela recebeu a bênção, mas não aceitou o Senhor da bênção. Essa é a questão. Então, quando nós vemos aí os salmistas e os profetas revelando esse Jesus sofredor, esse filho de Deus sofredor, por causa do pecado humano, meu irmão, não, nós temos um Jesus, nosso conquistador, aquele que vai nos tirar do jugo do nosso inimigo. Então, os judeus viram nos textos do Testamento apenas a glória do Messias e interpretaram que suas ações seriam essencialmente políticas. Não é diferente hoje. As pessoas pensam que as ações do Senhor Jesus Cristo estão inseridas na política, do que elas pensam, do que elas creem e do que elas propagam, e não seu sacrifício vicário na cruz do Calvário foi essencial para eliminar o pecado da raça humana. Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber, os que creem no seu nome, que tem Jesus como Senhor e Salvador, que tem Jesus como Senhor e Deus da pessoa, aquele que salva da maldição eterna, que elimina da nossa vida o jugo do pecado, porque o pecado é um jugo. Ele julga o homem, escraviza o homem. O homem sem Deus é um escravo. Ele é um escravo. E hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs e são escravas do pecado. Elas vivem na prática do pecado. Podemos pecar ocasionalmente por omissão, ou até mesmo por comissão. Mas viver na prática do pecado não é parte do cristão. Porque Romanos 6, Paulo deixa bem claro: o pecado não tem domínio sobre vós. Quando a pessoa vive sob o jugo do pecado, ela vive pecando porque não nasceu de novo. O apóstolo João deixa bem claro isso na sua primeira carta. Deixa bem claro isso. Filhinhos, não pequei, mas se pecar tem um advogado.
nós temos advogado. Agora, aquele que vive na prática do pecado é mentiroso. A verdade não está nele. Porque a verdade liberta. A verdade traz libertação. Então, os judeus não viam Jesus, né? Esse Jesus sofredor que viria para tirar o pecado da humanidade. Eles viam Jesus como aquele que viria resolver o problema político e social deles. O que é que essa teologia moderna prega? Prega exatamente esse conceito judaico, que é o judaísmo na igreja hoje. A igreja está judaizada. A questão da política e do... Igreja, vem para a igreja que vai resolver o seu problema social. Irmãos, se Jesus não resolver o problema social, não tem igreja que vai resolver, não. Não entra nessa, não, que você vai entrar numa barca furada. Jesus veio para eliminar o pecado da raça humana. Ele disse assim: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Quer descansar? Quer ter alívio do fardo? O fardo do pecado é pesado? É. O meu não, o meu é leve. Mas venha, você tem que vir para Jesus. E as pessoas que elas menos querem hoje é ir para Jesus. Elas querem que Jesus satisfaça o ego delas. As pessoas querem que Jesus satisfaça o que elas querem. Não querem ir para Jesus. Porque quando nós vamos para Jesus, como Zaqueu, vai ter um encontro com Jesus e a coisa muda. Houve uma transformação de vida. Zaqueu mudou radicalmente. É o que nós vemos no ministério do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na dispersão do sangue do Senhor Jesus Cristo, na dispersão de carne do sangue de Cristo, nós vemos lá a nossa vitória, por causa do sangue da cruz. Então, o reflexo da ideia de um Messias político no Novo Testamento. Esse conceito de Messias político pode ser visto claramente nas partes do Novo Testamento. Após a primeira multiplicação dos pães, quiseram coroar Jesus como rei. Você pega lá o texto de João lá, e Jesus multiplica os pães lá. E daí a pouco Jesus é obrigado a dar um sermão, capítulo 6, lá na sinagoga em Cafarnaum, que só sobra os 12. Jesus é obrigado a falar para os outros: vocês também não querem ir embora, não? Porque eles estavam seguindo Jesus por o que Jesus fazia, e não porque eles queriam Jesus como o Senhor da vida deles, como Deus deles. Olha que situação terrível essa situação. Então você vai ver nesses reflexos do Novo Testamento, eles queriam Jesus político. Não, esse camarada que multiplica pão aí, vamos colocar ele como rei. Rapaz, acabou o problema. Não vai ter mais fome. Ninguém mais vai sofrer. Irmãos, eu sempre falo, você já pensou se fosse cristão, se fosse verdade o que se propaga aí, que ser cristão, nascido de novo e viver com Jesus acabaria os problemas da humanidade? Não tinha ninguém lá fora, as igrejas não tinha lugar para fazer igreja. Estava esbarrotada de gente. Mas não é assim. Deus nos dá o pão de cada dia. Agora acrescenta, como Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas acrescentadas. Deus vai acrescentando no dia a dia as nossas necessidades e vai suprindo conforme o querer dele. Os discípulos que iam pelo caminho de Emaús, profundamente decepcionados com a morte de Jesus, exclamaram: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Lucas 24, 21. Olha os discípulos. Há 3 anos andando com Jesus, ouviu tanto de Jesus, e agora Jesus é crucificado, vão 2 lá para Emaús caminhando, e Jesus junto com eles, e eles falam assim: e tinha resolvido lá na cruz do Calvário, só que eles não entenderam. Mas já tinha resolvido lá na cruz do Calvário, só que eles não entenderam. Poucas pessoas entendem o sacrifício vicário de Cristo e a vida do cristão no seu compromisso com Cristo. Eu sempre falo, na obra executada por Cristo na cruz do Calvário, eu só tenho vitória. Na obra executada, fez tudo por mim. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Efésios deixa bem claro isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é verdade? É verdade. Agora, na obra determinada por Cristo,
eu só tenho obrigações. Então, desfrutar dos benefícios, todo mundo quer, todo empregado quer benefício da empresa. Agora, assumir compromisso com a empresa, vestir a camisa, são poucos. Na obra determinada por Cristo, eu tenho obrigações. Aí a coisa complica para o meu lado. Sereis meu servo, se fizerdes o que eu vos mando. Se vocês não se limpar, o pai, que é o avicultor, ele corta esse galho aí e joga para ser queimado. Se vocês não se limpar pela minha palavra, vocês vão sofrer as consequências. Então, na obra executada por Cristo, é só vantagem, é só bênção, é só vitória. Mas na obra determinada por Cristo, quando eu começo a ver Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, no capítulo 5 sobre os mandamentos, Jesus fala assim, olha, ouvis que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Ele acrescentou mandamento sobre mandamento. E agora, as pessoas não querem esse Jesus, não querem esse evangelho, querem um evangelho político, o evangelho de, veja bem, de solução social. O evangelho vai acabar com os problemas do mundo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Eu não encontro fundamento bíblico para isso, não. O evangelho nunca vai acabar com os problemas do mundo enquanto Jesus Cristo não arrebatar a sua igreja e depois ter os 7 anos da grande tribulação e depois que venha o milênio, o reino de paz, aí sim vai acabar o problema do mundo. Mas só que depois de 1000 anos, meu irmão, o capeta vai ser solto e vai enganar uma multidão ainda, e só vai acabar esse problema na eternidade, depois do julgamento do trono branco, somente isso. Os discípulos que em Emaús então exclamaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Olha só aonde estava a esperança deles. Não no Messias sofredor que pagaria o pecado da humanidade, mas um Messias político. Conseguindo aí, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ainda tinham uma preocupação política. E neste tempo, é neste tempo que restaurará o reino de Israel? Atos capítulo 1, versículo 6, está lá os discípulos lá, que foram ver Jesus subir ao céu que ele mandou, e tudo de boca aberta vendo Jesus subir, e eles agora falam assim, é neste tempo que restaurará o reino de Israel? Eu falo, não compete saber o tempo da estação. Vocês não acreditam. Irmãos, olha, vou dizer uma coisa para você, o ser humano é complicado. O ser humano é bicho de coração duro. Conceito bíblico do reino do Messias. Jesus deixou claro que o seu reino não era político, nem deste mundo. João 18:36. Porém, enfatizou que o reino de Deus tem 2 aspectos. E esse é um problema sério na questão do arminianismo e do calvinismo, principalmente quando entra essa teologia dispensacional no meio aí. Então, a questão do reino. As pessoas, o reino é só quando vier o reino vindouro, o reino dos 1000 anos, os 1000 anos. Mas o reino presente está em Mateus 12:8. E o reino futuro está em Lucas 19:11. No presente, o reino está instalado entre os que creem, dentro de vós. Está dentro de nós, esse reino. Jesus reinando como rei, como Senhor, como Deus, através do Espírito Santo. Se não houver esse domínio de Jesus na vida da pessoa, meu irmão, as dúvidas vão existir. A nossa mente vai estar voltada a tudo menos do Senhor e Deus nosso. Porque quando eu tenho Jesus como Senhor e Deus meu, eu tenho um compromisso com Jesus. Esse é o problema maior aqui, nós vemos aqui. No presente está instalado entre os que creem, dentro de vós. No futuro será para todos os salvos, como diz Apocalipse 5:10. Então o reino futuro que vai vir do reino milenar, a igreja reinando com Cristo, mas onde Cristo reina, dentro de nós somos igreja.
Jesus reina dentro da tua vida se você é cristão e dá liberdade para ele reinar. Tem mais uma coisa aqui agora. Jesus não reina aonde não existe permissão para reinar. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro na sua casa, saio com ele, eu me sento com ele, eu converso com ele, eu falo com ele, eu oriento ele. Só que tem uma coisa, irmãos, Jesus não vai arrombando o coração e nem vai trabalhar na mente, não. Se você quiser assistir um filme pornográfico, o problema é seu. Jesus não vai tirar o controle da televisão da tua mão, não, o problema é seu. Agora a consequência é tua. Se você assiste o que você quiser, você faz o que você quiser, a mente é sua, o corpo é seu, só que as consequências também é sua. Agora, quando Jesus reina, meu irmão, é diferente. Paulo dizia assim, o viver que eu vivo na carne, não vivo para mim mesmo, mas sim vivo para o Filho de Deus que me amou e morreu por mim, se entregou por mim. Então, irmãos, quando nós temos Jesus como Senhor Deus e Deus meu, como disse Tomé, eu tenho um reino dentro de mim. E quando tem alguma coisa reinando dentro de mim, existe um domínio. E esse domínio espiritual é que faz a diferença na vida de um cristão. Irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas são dominadas por suas próprias ações, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias atitudes, não são dominadas mais pelo Espírito Santo de Deus. O reino de Deus dentro delas não existe praticamente, existe qualquer coisa menos o reino de Deus. Isso é mal, irmão, isso é mal, e a situação da pessoa se torna má, e nós vemos as pessoas cada vez mais caminhando para o abismo, cada dia mais caminhando para o abismo. Por quê? Não existe um domínio dentro da pessoa. Quando você pega a carta aos Gálatas, quando Paulo escreve sobre os frutos do Espírito Santo, ele vai dizer sobre isso. O Espírito Santo de nós, ele traz equilíbrio emocional, estrutura emocional, consciência racional, traz tudo, está lá, amor, paz, perseverança, lucidez, traz tudo para você. Então, irmãos, tomamos muito cuidado para vivermos dentro de nós esse reino. Então, o grande erro dos judeus foi o fato de terem enxergado apenas a glória do Senhor nas páginas do Antigo Testamento, vendo o Messias com poderes políticos. O grande problema da igreja hoje é ver apenas e enxergar apenas nas palavras do Senhor as suas promessas e não os compromissos que eu tenho com Deus, porque as promessas de Deus são mais de 7.000, mas também eu tenho mais de 2.000 palavras na Bíblia Sagrada que exige de mim um compromisso com o Evangelho de Cristo e com a minha vida devocional a Cristo. Ah, pastor, mas isso é utopia, isso é ortodoxia antiquada. Não, não é não, irmãos, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Se eu não ver isso na Bíblia Sagrada, eu vou fazer que nem os judeus, ou estou perdendo meu tempo. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Como é que eu vou receber um Jesus desse? Que apanha na cara e manda dar o outro lado para bater? Não, não é esse não. Vamos escolher um rei, vamos escolher Barrabás. É guerrilheiro, está preso porque tinha uma sedução, fez uma rebelião. Tinha uma fábrica de espada oculta, subterrânea, e estava preparando um monte de espada para jogar na mão das pessoas para lutar contra o Herodes e todo mundo, contra o exército, veja bem, romano. Então, meu irmão, vamos eleger o Barrabás. O que vocês querem, Jesus ou Barrabás? Nós queremos o Barrabás. E se vou dizer uma coisa para você, se você colocar Jesus e qualquer outra pessoa aí hoje, muitas pessoas vão escolher, olha, eu sempre falo, irmãos, olha, Deus me perdoe, não quero nem falar o que eu estou pensando aqui. Se você colocar alguns times de futebol e falar, você é isso aqui ou Jesus, as pessoas optam por aquele time de futebol do que por Jesus. Crente, se você falar assim, tem o culto, tem jogo da seleção, eles optam pelo jogo da seleção do que cultuar a Deus. Que reino que eu tenho dentro de mim?
Que domínio espiritual tem dentro de mim? Se eu troco o meu Senhor por qualquer coisa. Os judeus trocaram Jesus por qualquer coisa, por Barrabás. Irmãos, mudou o circo, mas os artistas são os mesmos. O apóstolo Paulo, evitando esse erro, enfatizou aos seus leitores que o reino de Deus é celestial, embora tenha sido implantado aqui na terra, como diz Romanos 14:17. Agora presta atenção nisso aqui. Diante dessas evidências bíblicas, somos levados a crer em Jesus como sendo o Messias, não somente glorioso e triunfante, mas também sofredor e dedicado à obra para a qual foram designados pelo Pai. Seu reino e domínio devem ser entendidos espiritualmente. Quando ele leu esse texto de Isaías lá na sinagoga, disse: hoje se cumpriu na minha pessoa. Irmãos, quando a gente olha hoje e você vê que Jesus Cristo, os judeus, né, eles não entenderam o plano salvífico de Deus e nem o plano de Deus para o Messias, e não aceitaram Jesus como Messias, porque eles viam primeiro o Messias glorioso, triunfante. Tem a Bíblia de estudo, que tem traz alguns estudos bíblicos, e ela fala sobre a questão do Messias sofredor e o Messias conquistador. A Bíblia de Thompson. Lá na página 1500, 1700, por aí, você vai encontrar o Messias conquistador e o Messias sofredor. No Velho Testamento, você vê essas duas pessoas, desses dois personagens. A mesma pessoa com duas ações diferentes. O Messias que viria sofrer pelo pecado da humanidade e o Messias conquistador que viria resolver o problema de Israel após o arrebatamento da igreja. E lá no Velho Testamento, como anjo do Senhor, que trabalhou fielmente para o povo de Israel, trabalhou fielmente como anjo do Senhor, livrou aquele povo só num dia só. O anjo do Senhor matou 100 e não sei quantos mil, 180 mil soldados assírios. Só que o povo não vê. Quando eu tenho um evangelho político, eu não vejo o trabalhar sobrenatural de Deus. Não vejo, irmãos. Eu vejo como uma ação simples. Aconteceu. Aquele povo viu tantas coisas Deus fazer, só que aquilo não tocava no coração deles. Hoje o evangelho místico pregado por muitas pessoas, por muitas igrejas, é o evangelho que não toca no coração das pessoas, porque não tem compromisso com a alma, com a salvação. Jesus sabia que o seu reino não era deste mundo. Ele não ensinou comportamento subversivo, nem rebeldia política, embora tenha revolucionado muitos conceitos. Aos seus discípulos ensinou obediência e submissão. Questionado sobre o pagamento de tributos, dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Jesus, irmãos, Jesus não ensinou rebeldia política. Dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Faça o que o homem determinar. É lei, tem que cumprir. Amém. Só que tem um detalhe. Agora a lei vai proibir eu de glorificar o meu Deus? Não, aí eu não vou aceitar isso. Porque eu dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O louvor, a adoração e a glória é dada ao meu Salvador. Somente isso. A lei não pode proibir a minha glorificação a Deus. A lei do homem não pode proibir a minha glorificação a Deus e nem a minha exaltação a Cristo. Isso não pode existir. Porque se eu for simplesmente impedido de glorificar o meu Deus, eu vou ser simplesmente, sabe o quê? Vou ser taxado de um apóstata, aquela pessoa que nega a sua fé. Cristo nos evangelhos, Rei, servo e Deus homem. Os evangelhos oferecem uma clara história da vida de Jesus. A partir desses relatos, todo crente tem condições de saber o que pode esperar do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, em sua vida pessoal. Vejamos, Mateus, o evangelho do rei. O primeiro evangelho fala de Jesus como sendo o Messias de Israel, o rei prometido. Não da maneira que eles pensavam que eles viam, mas da maneira que Deus tinha determinado.
Seu objetivo era, escrevendo aos judeus, provar que Jesus era o Messias esperado, que havia de vir. Mateus cita cerca de 40 vezes o Antigo Testamento para mostrar que as profecias se cumpriram em Jesus, o Rei. Mateus é o evangelho que usa 40 vezes, ou até mais de 40 vezes, o Velho Testamento para provar, esse é o Messias. E terminando, Jesus disse: toda autoridade foi me dada do céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações. Esse evangelho determina, mostrando que o Rei é eterno. Jesus Cristo veio para reinar sobre o seu povo, mas não encontrou lugar para reinar. O evangelho é oferecido às pessoas para Jesus reinar nas pessoas. Nas pessoas. O evangelho hoje, o reino está dentro de vós. O evangelho é oferecido às pessoas para Jesus reinar dentro das pessoas. E quando Jesus reina, irmãos, a coisa muda nas pessoas. Atitudes, gestos, palavras, tudo muda na pessoa. Embora Mateus descreve Jesus como Messias, ele não omite o sofrimento, as tristezas, as dores do Filho de Deus. Capítulo 26 a 28. De acordo com o seu evangelho, o Messias estabeleceu um novo código de conduta moral e ética. Capítulo 5 ao 7. Trazendo a salvação e a libertação a todos os homens. Portanto, como cristãos, desfrutamos da libertação trazida pelo Filho do Homem e nos submetemos ao seu senhorio. Nós o esperamos como Rei. Nós o esperamos como Rei. Então nós somos cristãos, desfrutando da libertação trazida pelo Filho do Homem e submetemos ao senhorio. Deus meu Salvador e Senhor da minha vida, Senhor da minha alma. É Ele que me conquistou para Ele. Então, quando eu vejo essas questões, agora a letra B, Marcos, o evangelho de Marcos, o evangelho do servo. Esse evangelho descreve Jesus como sendo o servo sofredor. Marcos relata as constantes atividades de Jesus como servo que cumpriu as profecias de Isaías. O propósito desse evangelista era alcançar os romanos com a mensagem do evangelho. O império romano, autodominante, autossuficiente, jamais ia aceitar um rei servo, porque o rei reinava, batia, matava, fazia tudo. Marcos usa com muita frequência a palavra logo, imediatamente. Como isso, o evangelista quer dizer que o servo estava sempre em ação e pronto para o trabalho em favor dos necessitados. Um rei que trabalha em favor das pessoas, um rei que age em favor das pessoas, um rei... Espera aí, que rei é esse? Se o rei só cobra imposto, só vive na mordomia. Não, está errado, esse reino está errado. Irmãos, as pessoas não entendem que de Deus, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, são diferentes. Como Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala. O Coríntios, está de Coríntios cheio de filosofia, ideologia. Paulo fala assim, olha, o judeu pede no sinal, o grego busca sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para o judeu, escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas para nós que cremos e somos salvos, é o poder de Deus. O homem natural só entende as coisas do homem, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Então o próprio Jesus é quem define sua missão nesse evangelho. Portanto, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para nos resgatar, para reinar dentro de nós, para nos tirar da maldição do pecado e nos trazer alívio. Marcos dá muita ênfase aos milagres de Jesus, mostrando que ele veio, que ele sempre agiu em favor das pessoas carentes. O servo está interessado na solução dos problemas humanos. No ministério do Senhor Jesus Cristo, veja bem, desde quando o Senhor Jesus Cristo existe, até o julgamento final, veja bem, Jesus nunca usou seus atributos divinos contra a raça humana, só em favor da raça humana. Agora, o dia que ele se sentar no trono como rei para julgar,
aí a coisa vai complicar. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que foi morto por nós antes da criação do mundo, da criação do homem. Esse Jesus só usa seus atributos divinos em favor da humanidade. E é oferecido a todos, indistintamente a todo ser humano. Não há acepção de pessoas. Então Jesus Cristo oferece a todos. Só que nem todos querem isso. Ele veio buscar salvar quem veio perdido? Sim. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Marcos apresenta ele como servo sofredor, aquele que viria trabalhar em favor. Os judeus jamais entendiam isso, e agora muito menos os romanos. A nação dominante do mundo, como é que rei que é esse? Só que você presta atenção numa coisa. Quando Pilatos participou daquele julgamento de Jesus, a mulher de Pilatos chegou para ele assim, ó, nas minhas palavras, não entra nessa contenda não, porque essa noite eu tive um sonho, e ele é justo. Pilatos ouviu a conversa da mulher, o que foi que ele fez? Mas vocês querem crucificar o rei dos judeus? Crucifica, e o povo gritava cada vez mais. O que ele fez? Pediu um vaso de água, falou, eu lavo as minhas mãos, o problema é de vocês. Irmãos, o nosso dever é falar a verdade. Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele dá o Espírito Santo, Ele dá a vida eterna. Tudo hoje é benefício. Tudo hoje, como diz a rapaziada, é só alegria. Mas o dia que ele sentar no trono como juiz, aí, meu irmão, aí a coisa vai apertar para muita gente. Os judeus não entenderam isso, os romanos não entenderam isso. Vamos ver agora Lucas. Lucas é o homem perfeito. Esse evangelho apresenta Cristo como o homem ideal, perfeito, em quem não há nenhuma mácula. A expressão filho do homem, que indica a humanidade perfeita de Jesus, aparece 26 vezes no livro. Lucas mostra que Jesus está profundamente interessado na salvação de todo homem distintamente. Então, perante Jesus não tem raça, não tem cor, não tem privilégios. Aí tem uma teologia que dá privilégio para o judeu. Ó, o judeu não mexe com eles não, eles são filhos de Deus. Aí tem o judeu macumbeiro, no conceito dessa teologia, o judeu macumbeiro vai para o céu, porque é chegadinho de Deus, tem um acordo com Deus. Negativo, é macumbeiro, vai para o inferno. Porque senão Deus faz acepção de pessoa. Como é que o Paraíba, ou o brasileiro, qualquer estado, vai para o inferno sendo macumbeiro, e o judeu que é macumbeiro vai para o céu? Não, vai para o inferno também. Então Lucas escreve aos gregos mostrando a qualidade de homem perfeito que deveria existir no ser humano, apresentando Jesus como o homem perfeito. Aquele que falou a verdade, viveu a verdade e foi sacrificado em favor da verdade. E é interessante, Jesus reivindica isso para si. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o judeu fala assim, ó, nós não somos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Abraão. Ah, é? Se vocês fossem servos de Abraão, vocês não me tentaram matar, não. Vocês têm a lei, tem Moisés, vocês estão usando a lei para me matar. Então, Lucas apresenta aos gregos, aos donos da sabedoria do mundo daquela época e da filosofia que reina até hoje, que Jesus era o homem perfeito, a imagem do homem perfeito. Não era o Adonis, o deus da boniteza, não era a Afrodite, a beleza feminina, mas o homem perfeito está no homem que vive como Deus quer, como Deus manda, e não com ideologias políticas. A questão é essa. O grego tinha o Adonis como deus da mitologia, o homem mais bonito, perfeito.
A Afrodite como uma mulher bonita, perfeita. Aí Lucas fala assim, ó, o homem perfeito é Jesus. Esse é perfeito, que é filho de Deus e vive como Deus quer. Ele fala assim, ó, eu não falo o que eu quero, eu falo o que o Pai manda. Pronto. O evangelho político prega o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas gostam. O evangelho de Jesus Cristo fala o que Deus quer e o que as pessoas não gostam de ouvir. É diferente. Agora o evangelho de João. João e o Filho de Deus. O quarto evangelho foi escrito para comprovar aos seus leitores a divindade de Jesus, sua abordagem diferente dos outros evangelhos. João começa, é chamado a teologia, o evangelho da contemplação. João começa o seu evangelho dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando é esse princípio, não sei. Contempla a eternidade. De eternidade a eternidade é Deus. Jesus Cristo estava com Deus, Jesus Cristo está com Deus, e Jesus Cristo é Deus. Como que eu vou entender essa eternidade? Só depois que nós estivermos na vida eterna, quando se cumprir Coríntios capítulo 15, versículo 24 a seguir, quando Jesus entregar tudo a Deus Pai, Deus ser tudo em todos. Aí nós vamos entender essa questão da eternidade. Começa mostrando a pré-existência de Jesus, falando sua divindade, papel na criação do mundo, que o Senhor é eterno, fica claro em João de 1 a 14, em outros textos desse evangelho. O próprio Jesus declarou, antes que Abraão existisse, eu sou. O judeu foi revoltado. Esse não tem nem 50 anos, que antes que Abraão existisse, ele já era. Já existiu antes de Abraão. Irmãos, um parênteses aqui. Vivemos uma época que as pessoas falam assim, rapaz, hoje tudo é moderno, hoje modernizou tudo. A maneira de se pregar o evangelho tem que ser diferente, tem que ser coisas novas. Trazer. A igreja hoje tem que ser um atrativo para ganhar o jovem. A igreja hoje, ela tem que ter atração, porque as pessoas vivem emocionalmente pela visão, a visão atrai as pessoas. Então, veja bem, aquele palco, aquele auditório, jogo de luzes, fumaça, aquele tipo de coisa, é uma maneira de atrair. Interessante, Zaqueu, a Bíblia fala que ele subiu numa figueira brava, rapaz. Porque não podia nem ver Jesus. Interessante. E foi tocado por Jesus, se converteu, nasceu de novo. Olha só a situação. Hoje eu preciso ver fumaça, ver espetáculo, para ser tocado pelo Senhor. Ah, sair do culto arrepiado. Irmão, assombração também arrepia. Assombração também arrepia. Hã? É verdade. O diabo também faz você se arrepiar também. Cuidado com esse negócio de arrepio, cuidado com essas coisas aí. Mas, irmãos, quando o reino de Deus está dentro da pessoa, a pessoa tem prazer em cultuar a Deus. Ela não está olhando se tem luzes, se tem palco, se tem auditório. Ela tem prazer em adorar o Senhor, prazer em glorificar o Senhor, prazer em exaltar o Senhor. Por quê? Dentro dela existe esse prazer. Quando eu não tenho prazer em fazer alguma coisa, tenta comer alguma coisa que você não gosta. Tenta. Para você ver quantas voltas a comida vai dar na sua boca. Para você engolir. Agora come uma coisa que você gosta. Para você ver como desce macio. A mesma coisa é a questão de cultuar a Deus. Quem nasceu de novo tem prazer, irmãos. Não tem dia, não tem hora, não tem frio, não tem calor, não tem datas especiais. A pessoa tem prazer em cultuar a Deus. É esse o reino de Deus dentro da pessoa, dominando a pessoa e levando a pessoa a um estado diferente do resto da humanidade. Eu sempre falo, presta atenção numa coisa. Os discípulos andaram com Jesus, ouviram Jesus. Quem foi que viu o primeiro ato da ressurreição do Senhor? Não foi as mulheres que seguiram Jesus? Por que elas viram? Porque foram lá também para embalsamar Jesus.
Elas não foram lá porque elas creram que Jesus tinha ressuscitado. Foram lá para embalsamar Jesus, preocupados. Quem vai remover a pedra? Chega lá, a pedra removida, e uma pessoa fala: que buscais? Ou se o Senhor tirou o nosso Senhor daqui, fala para nós onde o Senhor colocou. Maria, sou eu. Rabone, é o Senhor. Elas também tinham ouvido que Jesus ia ressuscitar. Irmãos, muitas vezes nós não cremos na verdade, nós não cremos na palavra. E nós vamos até, muitas vezes, fazer alguma coisa de uma maneira distorcida daquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Vamos com os nossos conceitos. Qual é o conceito do judeu na época? Vamos embalsamar o Senhor no terceiro dia, para ele não cheirar mal, para ele ficar bem guardadinho aí. Só tem um problema: quem vai remover a pedra? Sabia que Jesus já tinha ressuscitado e já estava aparecendo a muitos ali em Jerusalém, como a Bíblia fala em Mateus 27, e subiu ao céu e levou o ladrão junto com ele. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então vamos ver aqui, o próprio Jesus clamou: antes que Abraão existisse, eu sou. João fala acerca da glória de Jesus, dá ênfase aos discursos de Jesus proferidos em Jerusalém, e cercaria mais havia onde há mais ensinos sobre a sua pessoa. Então você vai encontrar em João capítulo 5, capítulo 7, capítulo 17, Jesus fazendo seus discursos, ensinando a igreja. O que nós aprendemos nos evangelhos? Nós aprendemos que Jesus é o Senhor e Deus nosso. Aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele reina na vida dos cristãos, através do seu Espírito Santo, atuando de uma maneira sobrenatural, mudando maneira de agir, de pensar, de falar, de se comportar. Existe um domínio dentro da pessoa que gera agora uma nova vida, um novo ser que flui lá de dentro. Jesus falou assim, que aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas, que saltariam para a vida, falando do Espírito Santo. Lá dentro do cristão existe essa força ativa, que joga para fora aquilo que aconteceu lá dentro. Então, quando eu vejo muitas pessoas se dizem cristã, não com comportamento cristão, então lá dentro dela não existe esse reino, não existe domínio, não existe essa ação. E eu estou preocupado, porque as pessoas não estão focadas nesse domínio do Senhor, estão focadas em outras fontes. O que esperamos nós de Jesus? É uma pergunta agora do autor. Os evangelhos falam dele como sendo todo-poderoso Filho de Deus. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Se no passado ele veio como sofredor para nos dar, pagar os nossos pecados na cruz do Calvário, para ser o rei conquistador, o que nós esperamos desse Jesus? As promessas dele, o arrebatamento da igreja, a vinda dele para buscar o seu povo. Ah, mas eu não sei se eu vou viver até o arrebatamento da igreja. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 1000 anos. O importante é eu estar preparado para esse dia. E se eu morrer, a Bíblia fala que eu vou ressuscitar também no corpo glorificado e vou subir junto com quem está vivo. O que nós esperamos desse Jesus? Qual é a nossa esperança? Os judeus esperavam um Jesus, um Messias conquistador, guerreiro, valente, usando a espada, matando, libertando. O que a igreja espera de Jesus? Paulo disse: nós esperamos somente dessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança, como diz o louvor, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Qual é a nossa esperança? A esperança é que Ele nos salvou, nos deu vida, reina na nossa vida, mas um dia vai nos buscar para vivermos eternamente com Ele. É a promessa dEle. Eu vou lá para o Pai, porque eu vou preparar lugar para vocês, já preparou, já está preparado, mas um dia eu vou vir buscar vocês para estar comigo.
Porque aonde eu estou, eu quero que você esteja lá também. A nossa esperança é essa. A igreja, irmãos, ela vive na esperança de uma vida eterna, de felicidade, de alegria, de gozo. Aquilo que priorizamos, materializamos com valores aqui na terra, lá na eternidade é insignificante. Quando você paga uma grama de ouro aí, um absurdo. Um anelzinho de ouro, um absurdo. Lá você vai pisar em rua de ouro. Coisas materiais para Deus é insignificante. O que Deus quer de cada um de nós é a nossa vida espiritual. É a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso coração, é a nossa mente, é o nosso ser. Nós vivemos de acordo com o domínio dele sobre nossas vidas. Mas o evangelho pregado por muitos prioriza as coisas materiais. E as pessoas, quando focam nas coisas materiais, passam a se tornar judaizantes. Nós queremos um Messias que venha com espada. Hoje nós queremos um Messias que venha com uma bomba atômica e joga uma bomba atômica em Brasília e acabe com os políticos e coloque tudo novo lá. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O sistema está corrompido no mundo todo. Por mais que as pessoas tentem fazer alguma coisa boa, não vai conseguir. Porque você colocar uma laranja boa dentro de uma caixa de laranja estragada, é questão de dias, está estragada. É questão de dias. Está estragada. Então, meu irmão, o único que conserta a podridão desse mundo é o Senhor Jesus Cristo, se as pessoas deixarem Ele reinar. Lembra aquele louvor antigo? Reina no meu coração, autor da salvação, amado Deus, vem e toma o teu lugar, venha me consternar, quero ser teu, se reinares em mim, terei amor, se reinares em mim, terei paz, e assim por diante. Quando Deus reina, meu irmão, existe amor, existe paz, existe equilíbrio racional, mental, espiritual, existe tudo. Existe tudo. Mas vamos continuar aqui. Isso nos dá certeza de que com o mesmo amor e compaixão que Jesus lidou com os problemas humanos durante seu ministério, Ele cuida dos seus filhos hoje. Não mudou. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pagou na cruz nossos pecados, perdoa nossos pecados, escreve nosso nome no livro da vida. Os cristãos o esperam como rei em sua segunda vinda. Agora eu tenho o Senhor como o Deus como meu Salvador e Senhor. Rei será no milênio. Aí na sua segunda vinda, quando ele vier em duas fases. Primeiro ele vai vir em secreto para os salvos de todos os tempos. Quem morreu salvo e quem estiver salvo aqui na terra. Sua primeira parte é invisível, é o arrebatamento secreto que nós cremos. Aí está tudo nessa igreja. Depois vai vir com a igreja glorificada, onde todo olho verá. Todo olho verá. Então o cristão espera como rei sua segunda vinda. Por isso, vamos viver em completa submissão a Jesus, o Senhor, imitando como um homem perfeito e trabalhador ativo na casa do Pai. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Se nós esperamos por Cristo, nós devemos trabalhar por Cristo. Não adianta nós dizermos que somos cristãos e não trabalharmos como cristãos. Não adianta, irmãos. Não adianta. Você quer ver sinal? Sai aí fora pregar o evangelho. Aí você vai ver sinal. Você quer ver Deus fazer a obra? Sai fora. Dentro da igreja, irmãos, muitas vezes tem aquelas pessoas que são salvas e não creem, e tem aquelas pessoas que querem ver para crer. É dois grupos. Os grupos não mudou nada. Tem aqueles que são salvos, mas não creem, e tem aqueles que querem ver para crer. Então, tomar muito cuidado. Deus abençoe os irmãos, e logo mais à noite nosso culto de louvor e gratidão a Deus.